Então vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Antes de tudo, eu queria aqui noticiar a vocês que recebemos aqui um aviso de um dos nossos alunos, o Marco Veloso, que informa de um colega de vocês, um aluno aqui do COF, que foi ameaçado de morte por um professor da universidade, não sei se é da Universidade Federal de Goiás ou Universidade Federal de Goiás. Mas nós não temos mais detalhes, ô Marco, você por favor nos envie. Você pode aproveitar a segunda parte, onde vocês enviam perguntas. Você podia nos mandar mais detalhes sobre isso, qual é o nome do aluno, qual é o nome do professor, qual é o motivo dessa ameaça e ver o que nós podemos fazer para ajudar. Tá? Muito bem, então vamos lá. Essa semana eu queria continuar com aquele tema da gnoseologia, mas alguns acontecimentos durante a semana me inclinam a voltar um pouco ao tema do negócio da escola de Frankfurt, porque apareceu um artigo no site chamado Pragmatismo Político, que na verdade é comunismo político, não tem nada a ver com pragmatismo, nem sei por que adotaram este nome, mas em que um indivíduo estranhamente, ele dizia duas coisas me pareceram importantes e dignas de alguma discussão, porque refletem confusões que qualquer desse pessoal da esquerda militante pode fazer a qualquer momento. O primeiro é que ele dizia que, por incrível que pareça, o Olavo de Carvalho enxergou marxismo cultural no George Soros. E, em segundo lugar, ele dizia que a ideia de que há um conluio ou uma aliança entre o grande capital e os movimentos de esquerda é uma ideia que foi posta em circulação pelo Hitler, que não é exato. Muita gente antes dele já falava disso e continuaram falando depois. Então, essa segunda parte não tem muita importância. O importante é o negócio do marxismo cultural. Então, vamos esclarecer desde logo. O seu George Soros, até hoje, ninguém sabe qual é a ideologia dele e qual é exatamente o alvo que ele está visando com todos os seus empreendimentos. Essa é uma questão muito confusa, mas uma coisa eu garanto para vocês, marxismo cultural não é. Não é, e eu nunca disse que fosse, nem poderia ter dito. Se nós perguntamos como que as pessoas, um indivíduo pode chegar a fazer esta confusão, nós temos que remontar a própria questão, vamos dizer, da ideologia. O que é uma ideologia? A ideologia começa sendo, vamos dizer, definida por Karl Marx como não foi Karl Marx que colocou a palavra em circulação, foi Napoleão Bonaparte, né, que falava com desprezo les idéologues, que eram pessoas que defendiam propostas políticas de uma maneira aparentemente coerente, mas sempre baseado, vamos dizer, num grupo ativista, numa corrente que não era só de ideias, mas que visava de algum modo alcançar o poder e que raciocinava em função, então, dos objetivos desse grupo. Karl Marx definia a ideologia como um vestido de ideias em torno de uma ação concreta visando a objetivos muito materiais, muito precisos, e em função de um interesse de classe determinado. Até hoje a palavra é usada mais ou menos com este sentido, tá certo? Mas, frequentemente, ela nas discussões públicas aparece como tradução direta de objetivos reais e como definição de uma corrente política. O que é uma coisa, vamos dizer, bastante inexata. Por exemplo, as pessoas perguntam, você acha que o Lula é comunista? Então a minha pergunta é o seguinte, o que é o sujeito ser comunista? Em que consiste exatamente isso? Quer dizer, então você está supondo que o comunismo é uma fórmula de sociedade perfeitamente definida, ao qual você pode aderir ou não, como você adere, por exemplo, ao credo católico. Você tem lá os elementos do credo, creio nisto, creio naquilo, o sujeito acredita naquilo e, portanto, vai agir em consequência de maneira logicamente coerente com aquilo. E é claro que esta visão é tremendamente ingênua. Em primeiro lugar, porque
não existe uma ideologia comunista, mas muitas diferentes. Né? Existe a versão leninista originária, existe a versão stalinista, maoísta, trotskista, etc, etc, etc. Então, precisa ver a qual dessas o sujeito aderiu, e é evidente que nas suas discussões internas os comunistas se acusam uns aos outros de ser direitistas, de ser fascistas, etc, etc, o que mela um bocado o ambiente e introduz um coeficiente de confusão quase alucinante. Né? Então, isso quer dizer que você perguntar se um sujeito é comunista ou não, isso aí só leva você a confusão, porque você está supondo que existe uma equivalência entre uma crença interna, tá certo? E a sequência de ações que o indivíduo desenvolve. Tá certo? Mas, em primeiro lugar, se nós encostássemos um personagem como Lula ou Dilma na parede e lhe pedíssemos para ele expor qual é a ideologia marxista, ele não saberia fazer isso. Quer dizer, não tem conhecimento, nem vamos dizer, integração de consciência, integração de atenção para poder explicar uma coisa dessa. Portanto, o que ele nos daria seria uma série de imagens relativamente confusas. Quando o Lula disse, não sabemos que tipo de socialismo que queremos, ele disse uma coisa perfeitamente verdadeira, quer dizer, eles não sabem exatamente para onde estão indo. A única coisa que eles têm certeza é que é o grupo deles que tem que permanecer no poder e dirigir o processo. Tá certo? O que esse grupo vai fazer é uma coisa que é tão indefinida que pode passar desde a ideia de um governo de transição, ou seja, de um governo de acordos, como o próprio Lula disse, logo depois da sua primeira eleição. Ele deu uma entrevista à La Nación dizendo que, em função das circunstâncias, eles tinham sido obrigados a fazer aliança com setores social-democratas e até direitistas, mas que isto seria mais tarde jogado fora. O fato é que não foi jogado fora até agora. Está muito difícil jogar fora. Então, se vocês me perguntarem, o Lula tinha realmente a intenção, vamos dizer, de transcender essas alianças e implantar no país um socialismo? Eu não sei e ele também não sabe. Né? Porque, simplesmente, ele não sabe quanto tempo ele vai durar. Ele não sabe quanto tempo ele vai ter nas suas mãos os meios de ação para isso. Então, o que é certo é que o indivíduo sabe o que ele está fazendo no momento. E a visão que ele possa ter do desenvolvimento posterior dos acontecimentos é geralmente nebulosa e contém um coeficiente de flexibilidade quase alucinante. Quer dizer, o governante pode fazer praticamente qualquer coisa, tá certo? E justificá-la em função ou de um hipotético objetivo futuro ou das contingências do momento, tá certo? De modo que você tentar definir os grupos políticos em função do seu rótulo ideológico é uma coisa que sempre falha. Então, a coisa mais ingênua, mais burra que você pode fazer é dizer, olha, existe aqui o grupo comunista, esquerdista, estatista, e aqui você tem o grupo ou liberal, conservador, ou cristão, etc, etc, etc. Porque cada um desses grupos é tão confuso internamente que você tem combinações, como, por exemplo, os libertarians, que em função da sua, por motivos doutrinários, onde para eles, vamos dizer, a liberdade do indivíduo é tudo, eles podem apoiar a política como a liberação de drogas, que é o item número 1 do programa das Farc no momento. Tá certo? Então você vê um monte de liberais, direitistas, anticomunistas, lutando por um objetivo que é o principal, talvez, do movimento comunista na América Latina no momento. Então você vê como essas definições ideológicas, elas não nos ajudam de maneira alguma a responder a pergunta fundamental da ciência política, isto é, quem está lutando pelo quê e com que meios e por que percurso. Ou seja, qual é o problema? Qual é o panorama real de disputa pelo poder? É este que é o problema fundamental da filosofia política, né? Quando Bertrand Russell disse que o conceito fundamental da filosofia política é o conceito de poder, ele estava montado na razão. Depois, quando ele tenta descrever quais são os tipos de poder, ele se mela todo, mas o conceito fundamental, ele acertou. Ele disse que o conceito de poder nas ciências sociais é tão importante quanto o conceito de energia na física.
Bom, energia ninguém sabe exatamente o que é, e poder também não é uma noção das mais claras. Eu fiz o que eu podia para esclarecer isso, não fui o primeiro que tratou do assunto, mas uma coisa bastante óbvia é que o poder é uma possibilidade concreta de ação. A possibilidade abstrata todo mundo tem. Se disser, olha, eu quero ser papa, eu digo, bom, eu tenho, teoricamente, todo mundo pode ser papa algum dia, tá certo? Mas, quando eu digo possibilidade concreta, quer dizer que o indivíduo já tem, de algum modo, os meios de ação necessários para perfazer aquela ação e alcançar aquele objetivo. Esta possibilidade concreta é, vamos dizer, a de uma ação cujos instrumentos, de algum modo, já estão na mão do sujeito e que só falta ele acionar aquilo, de algum modo. Sem contar que outros podem ter outros planos e ter outros meios de ação que podem neutralizar, deter ou frustrar esta última. Tá certo? Mas o poder, de qualquer modo, então, podemos definir como uma possibilidade concreta de ação. Se você, isto aí se aplica, vamos dizer, a toda e qualquer ação humana. Por exemplo, você tem o poder de levantar essa cadeira e sair andando. Um paralítico não tem. E assim por diante. Se você é mais forte, você tem a possibilidade de ação concreta de bater no mais fraco e ele não tem a possibilidade de bater em você. Se você é mais rico, você tem a possibilidade de subornar um adversário e ele não pode suborná-lo de volta. Então, tudo isso são meios de ação. Quando nós falamos, vamos dizer, de uma ação ou de um poder político, nós estamos nos referindo a meios de ação que consistem em levar os outros a fazer o que o agente quer, de alguma maneira. De tal modo que esses outros ajam sobre a sociedade toda. Tá certo? Então, há um agente primeiro, que tem os meios de ação, há uma rede de agentes secundários, que são os seus instrumentos, e, por fim, você tem a sociedade inteira, que é o objeto sobre o qual esta ação vai incidir. Então, se o problema fundamental é saber quem tem o poder, quem está disputando o poder, quais os meios de ação que estão usando e qual o percurso a seguir, então a coisa mais evidente do mundo é que não dá para responder isso nos termos da ideologia. Não é isso? Então, o que você vê na realidade é uma mescla, tá certo, de planos globais, que eu já expliquei no debate com o professor Dugin, e até hoje ninguém desmentiu que seja assim, nem dá para desmentir porque é realmente assim, onde você identifica 3 grupos. E nenhum desses 3 grupos se define por uma ideologia explícita. Quando eu falo de um grupo russo-chinês, por exemplo, nós sabemos que a Rússia está numa fase de transição entre o que era o comunismo e o que é alguma outra coisa que vem a seguir que ninguém sabe exatamente o que é. Do mesmo modo, na China, você tem um esquema de poder que ainda é o mesmo do tempo do Partido Comunista, mas que agora se apoia sobre uma economia francamente capitalista. Então você tem um regime socialista com uma economia capitalista, tá certo? E você tem em volta uma série de países satélites, dos quais alguns estão loucos para se livrar do resíduo comunista, mas que, por outro lado, têm os seus, vamos dizer, as suas velhas alianças no mundo eurasiano e não desistiram dela completamente. Então, eu digo, qual é a ideologia desse bloco? Se alguém me disser, eu dou um doce para quem disser qual é a ideologia. Nós vemos um esquema de ação muito, muito claro, tá certo? Que vagamente nós podemos chamar de eurasiano. Porém, na política concreta, por exemplo, do Vladimir Putin, eu não vejo eurasianismo nenhum. Eu vejo um projeto de restaurar o antigo Império Russo, usando talvez um discurso ideológico eurasiano como justificativa ou como meio de seduzir uma militância, ou coisa assim. É muito difícil você acreditar que milhões de chineses vão se sacrificar